Assistimos ao 8º episódio da série Watchmen da HBO. Olha só que maravilha. Ele. E ele apareceu. Ele quem? O Doctor. Já chega assim falando spoiler, pá! É uma série que tá surpreendendo a cada episódio, né? Uma série que a gente gosta bastante. A gente tem falado dela semanalmente aqui. Então já vai deixando seu like transudo aqui embaixo, se inscreve no canal e vem com a gente, porque hoje é dia de falar do 8º episódio da série Watchmen. O Doctor. A gente já começa ali com o nosso Dr. Manhattan chegando na cidade ali, pega uma máscara e conhece a Angela. E a gente começa a ver que tem um monte de paradoxos nesse episódio, Jonas. Muito louco esse episódio. Sim, o Doctor, assim, a gente já vai explicar aqui mais ou menos, né? Porque ele é um cara muito complexo de se entender, né? Porque ele, na verdade, é um deus, né? Ele cria vida, ele cria coisas, ele sabe das coisas, é onisciente, onipresente também, Gustavo. Então ele tá em vários momentos, ao mesmo tempo, no espaço-tempo. Então, assim, é um pouco complicado até de explicar, mas eu acho que esse episódio foi até bem didático em relação a isso. Ele não é claro naquele sentido de obviedade, mas ele consegue explicar de uma forma muito boa, bem humana, né? E também naquele ponto de vista de Deus. O episódio todo gira em torno dessa conversa que ele tá tendo ali com a Angela, que é o momento onde ele conhece, onde eles dois se conhecem. Só que aquela história, ele já conhece ela, ele sabe quando eles vão brigar, quando eles vão terminar. E eu acho que nem tudo fica tão claro, nem tudo que foi falado ali aconteceu de verdade no episódio. Por exemplo, eu acho que a tal tragédia ainda não aconteceu. Ele fala de uma tragédia para separar os dois. Sim. Talvez a tragédia não seja ele ter sido abduzido ali pela 7ª Cavalaria no final do episódio. Mas eu vou chegar lá ainda. Ele fica falando esse tipo de coisa. Amanhã a gente vai jantar, daqui a 2 semanas isso vai acontecer, a gente vai viver junto por 10 anos, eu vou me apaixonar por você em tal dia. Sim. Isso me lembrou imediatamente dela, Lady Trio. Por quê? Porque ela falou, ó, daqui a pouquinho vai cair um meteoro aí. Você, aquele casal que ela tava tentando comprar a casa, vocês têm 2 minutos pra aceitar, vocês vão aceitar, não sei o quê. Exatamente. Então, claro que tem um paralelo aí, né? Primeiro porque a gente acha que existe uma ligação da Lady Trio com o Ozymandias, né? E o Ozymandias é um cara que tá muito presente ali na vida do John, né? Do Dr. Manhattan. Pra mim, o Ozzy é ainda o pai da Lady Trio. Sim, é uma possibilidade muito forte que a gente já falou aqui, né? Em vídeos. E a gente descobriu mais também sobre a Europa, que é aquela lua de Júpiter. Exatamente, Gustavo. A gente descobriu que ele passou um tempo lá, né, o próprio Dr. Manhattan, e que ele acabou enviando o Ozymandias pra lá. Mas por quê, né? O que ele criou ali, na verdade? O Ozymandias, ele tava querendo ser endeusado, ele tava querendo ser tratado como o Doctor era tratado, né? Sim. E o Doctor teve essa ideia de mandar ele pra lá. Aí a gente fica pensando agora, o que houve ali pro Ozymandias querer escapar, né? Mas a questão maior é a explicação do lugar, né? O Dr. Manhattan queria criar ali, na verdade, seres vivos, né? Seres humanos diferentes dos que existem, na verdade. Pessoas que olhem mais pro lado, né? Pessoas que sejam mais pro coletivo do que pro individual. Seres humanos melhores, na verdade. Ele usa o termo utopia. Exatamente. E existe uma associação muito forte com a história de Jesus, né? Com a Bíblia também, várias questões ali. No próprio episódio, vários momentos ele caminha sobre as águas. Tem essa associação que ele cria em relação a Adão e Eva, né? Que seriam os seres humanos perfeitos, que ele cria ali nessa Europa, né? Nesse lugar que ele criou. Inclusive, Adão e Eva é o casal que ele vê transando ali quando ele é uma criança. Exatamente. E é até engraçado porque no momento onde ele é descoberto que ele tá olhando ali o casal, cai uma maçã no chão. A maçã é importante na história de Adão e Eva, gente. Exatamente, Gustavo. Agora a gente também tem que se perguntar por que o Ozzy queria tanto ir pra lá e por que ele quer tanto sair depois de 4 anos. Sim. A questão é a seguinte, a gente viu que quando o Dr. Manhattan virou de vez o Cal, ele esqueceu que foi o Dr. Manhattan uma época. Sim. No review anterior a gente tava achando que é porque ele tava querendo viver entre os humanos, descobrir como é que era. Só que foi uma coisa muito mais pessoal, né? Uma coisa com a Angela. E mais profundo ainda também, né? Ele parecia que ele queria não ter mais essa responsabilidade de ter esses poderes do Dr. Manhattan e virar um ser humano comum, um cara comum ali pra sociedade e poder viver, morrer, acontecer todas aquelas coisas, né, que acontecem com os seres humanos. Mas ele já sabia também, ao mesmo tempo, que iria despertar, né. Mas, de qualquer forma, o Ozzy, ele talvez não tenha pensado na questão, tudo bem, você vai me mandar pra lá e vai deixar de ser quem você era. E se eu quiser voltar pra Terra um dia, cansado da Europa? Então é por isso que ele se sente abandonado pelo Deus, né? Pelo Deus dele ali. Porque ele até fala pra aquele cara, o que julgou ele, né? O que foi juiz lá, que é o de bigodinho. É um dos clones lá do Adão. Que quando o Ozzy foi lá apareceu na lua e botou o save medir, ele foi trazido de volta. Você lembra dessa cena? Exatamente. E esse cara de bigodinho fala, mascarado hoje em dia, não sei o quê. E o Ozzy fala, esse cara tá assim porque o Deus dele esqueceu ele. Então tá claro, né? Na verdade, acho que o Manhattan não tem mais responsabilidade com a Europa, já que ele deixou de ser o Manhattan, ele virou o Cal, entendeu? Sim, sim. Não é aquela questão de esquecer quem ele era.
Então, de repente, ele realmente esqueceu o Ozzy lá, porque ele não é mais o cara. Ele não lembra, não sabe nem quem é Ozzy mais. Sim, o próprio Ozzy no episódio, ele fala, né? Esse lugar, então, seria como se fosse o paraíso e os olhos dele brilham ali, né? Ele tá querendo mesmo essa situação, galgar esse valor, viver um pedacinho, pelo menos, do que o Doctor vive, né, Gustavo? Cadê o Globo de Ouro aí do Jeremy Irons? Ele é muito bom, esse ator é maravilhoso. Jeremy Irons, quando tá em cena, ele é o cara que mostra ali a qualidade na atuação dessa série. Lógico, temos vários atores muito bons aí, mas ele é incrível. Inclusive, eu achei interessante não mostrar ali, pelo menos inicialmente, o rosto do Dr. Manhattan de Dr. Manhattan. Na verdade, não mostrou, né? Mostrou ele quando ele virou o Kal, e depois quando ele volta pra ser Manhattan, ele continua com o rosto do Kal, só que azul. Exatamente. Inclusive, a Angela aponta isso. Sim, eu acho que a ideia maior é mostrar pra gente, não mostrar pra gente, na verdade, né, o rosto original do Dr. Manhattan, Sim. né? Porque o principal, na verdade, nem é isso. O principal é o ser que ele é. Então eu acho que é isso que a série quer passar, inclusive. Ele pode ser qualquer um. Inclusive, é o Ozzy que dá o dispositivo pro Dr. Manhattan deixar de ser Dr. Manhattan, né? Exatamente. Pelo menos ali na carcaça do Kal. O Kal que aparece pelado lá, né? Verdade. Aparece lá de frente ainda pro Ozzy. O Ozzy leva um susto, né? Sim. E o que faz a gente pensar também no seguinte, né? A Sétima Cavalaria sabia que o Dr. Manhattan estava na casa da Angela, ou seja, sabia que o Dr. Manhattan era o Kal. Sim. Como? Como? Porque as únicas pessoas que viram o Dr. Manhattan como o Kal foram a Angela, que não foi ela que entregou, o Ozzy e o Will também. E se a gente for lembrar, né, o vídeo que o senador passa pro Glass, né, pro Looking Glass, é um vídeo do Ozymandias. Então parece que o Ozymandias tem ali uma associação, né, com a Sétima Cavalaria. Então isso faria total sentido. O Ozymandias sabe quem é o Dr. Manhattan e tem essa associação com a Sétima Cavalaria. Então existe essa ligação. O único jeito disso fazer sentido é que sim, o Ozzy já conseguiu voltar pra Terra, talvez seja aquele cometa que a Lady Trio viu, e por isso que só agora a Sétima Cavalaria foi na casa da Angela. Exatamente. Mas a gente tem que levar em consideração também que ela até lembra nesse episódio, né? Que a Sétima Cavalaria já invadiu a casa dela. Só que na época a gente estava achando que era algum tipo de retaliação ou um ataque racista. Sim. Os ataques aos policiais ali. Só que será? E se fosse já tentando pegar o Kal? Pode ser, né? Só que talvez não, porque também ficou muito tempo sem tentar de novo, né? Uma coisa que a gente sabe é que o Kal teletransportou um cara que iria matar a Angela, na verdade, né? A gente pode lembrar que o Ozymandias falou pra ele que em uma situação de sobrevivência, né, ele poderia agir de uma forma Dr. Manhattan e não Kal. E não necessariamente lembrar disso, tanto que ele nem lembrava mesmo. Agora tem uma revelação bombástica ali, que é a questão do Jodie Crawford. A gente descobriu que, na verdade, quem influenciou a morte dele, e aqui a gente tem duas opiniões diferentes, aqui talvez, né? Foi a própria Angela. Exatamente. Porque, na verdade, o Dr. Manhattan estava conversando com o Will, só que no tempo atual ele estava conversando com ela. Foi uma conversa paralela que ele teve ali, Só que né, de com 10 o Will anos. e Angela, exatamente. E o próprio Will não conhecia o Judge Crawford, né? Então, é essa questão. A Angela apresentou o Judge pro próprio Will, né, falando que ele seria ali da KKK, enfim. Sim, o Jonas acha que, na verdade, o Judge Crawford realmente era um racista, que era da KKK sim. Sim. Que, na verdade, ele só abriu os olhos do Will pra poder matar o Judge Crawford 10 anos depois. Exatamente. E por quê, né? Porque teria ali 10 anos para o Will trabalhar essa questão, saber quem é o Judge Crawford, interpretar ali quem esse cara é de verdade. Porque, por exemplo, se fosse no dia seguinte que o Will tivesse matado o Judge, aí tudo bem, aí seria um negócio tipo assim, vou de sopetão, pronto, matei. Mas não, ele teve 10 anos para pensar nessa situação, né? De caramba, esse cara fez isso, isso, isso. Na minha opinião, o Judge fez várias coisas ali que a gente ainda não sabe e vai descobrir no último episódio. Coisas ruins. Coisas ruins. ruins. É do mal. Eu acho que tá mais provável pra ser isso mesmo, só que eu quero só dar um outro lado. Por outro lado, a questão que eu acho até que dramaticamente seria mais interessante, que na verdade o Judge não teve culpa em nada. Que a mulher dele, que a gente já viu no episódio anterior, que estava envolvida em tudo, inclusive admitiu isso, que fez essas coisas, entendeu? Ajudou, contribuiu para isso acontecer. Mas você acha que o Will, com tudo que ele tem, Então, né? Ele é próximo da Lady Trio, por exemplo. Ele é um cara que o Dr. Manhattan conheceu, né? Não, o Aconteceu problema- alguma coisa ali na conversa deles que a gente não sabe o que aconteceu depois, né? O problema são esses 10 anos de intervalo. Exatamente. Porque eu não boto a mão no fogo que o Judge Crawford sabia, que estava envolvido em tudo mesmo, né? O senador Kinney falou que estava. No episódio anterior ele falou realmente que o Judge Crawford estava com ele. Sim. Só que a gente não viu o Judge Crawford agindo dessa forma. Tudo bem, é muito difícil ele não saber que tinha uma passagem secreta, que tinha ali um capuz, mas quem avisou do capuz foi o próprio Will que avisou pra Angela do capuz, né? Sim.
Ele falou esqueletos do armário, ela foi lá e viu, né? Uma coisa é certa, o Will, ele não é um cara comum, né? Ele não é um cara qualquer, ele foi Justiça Encapuzada, ele tem uma ligação com a Lady Trio, ele tem uma ligação com o Dr. Manhattan, ele é um cara de 100 e tantos anos, que tá naquele corpo ali que não parece ter 100 e tantos anos. Então, assim, ele não é um cara qualquer. Por isso que eu acredito que ele sabia o que ele tava fazendo quando ele matou o Judge Crawford. Sim, mas eu acho que tem a possibilidade também da esposa do Judge tá envolvida nisso tudo sem ele saber. Tem. Mas mais provável que realmente o Judge fosse um cara mau, porque o Watchmen, a história original, né, o próprio filme é assim também. Tem uma morte no início que desencadeia tudo, só que essa morte é só uma morte. O comediante, ele morre, mas não altera nada em relação ao futuro. Então acho que o Judge também não vai ter mais reviravolta em relação a ele. Acho que foi isso mesmo, entendeu? Ele era um racista, morreu, mas acho que é mais interessante dramaticamente se a Angela causou a morte dele sem necessidade. Entendeu? Isso vai depender da forma como eles vão fazer, na verdade, né? Tem mais um episódio aí. Sim, exatamente. É muito complicado a gente cravar ainda alguma coisa, né? Até porque, por exemplo, a gente tem várias dúvidas ainda. Uma delas, por exemplo, é por que o John, né, o Dr. Manhattan, deixou aquilo acontecer com ele. Ele poderia ter saído dali, ele sabia o que ia acontecer. Por que ele permitiu aquilo ali? Por algum motivo. Algum motivo ele tem. Acho que é porque ele não interfere no futuro. Não, mas ele sabe. Não, mas ele não interfere. Mas ele deixou aquilo acontecer. Não é que... Não, ele... é que tá. O Dr. Manhattan não sabe o futuro. Ele vivencia o futuro. Sim. Então, já aconteceu aquilo em um certo momento da vida dele, entendeu? Ele apenas tem que esperar acontecer, ele não tem como mudar. Então não tem como chegar pra Angela e falar, não janta comigo amanhã não. Ele sabe que ela vai jantar com ele. Sim. Ele não tava tentando convencer ela, entendeu? É que ele deixa bem claro, eu não vejo o futuro, eu vivencio. Então não tem como ele impedir de acontecer. Então, um cara assim que tem esse poder, ele consegue fazer com que as coisas não aconteçam contra ele. Dá pra fazer, sim. Ele sabia o momento que ia acontecer, no lugar que ia acontecer. Ele podia ir pra um outro lugar. Não necessariamente saber exatamente o que vai acontecer com ele, mas se ele sabe que ali vai acontecer uma coisa ruim, ele pode sair dali. O Dr. Manhattan não viaja no tempo, ele vivencia as coisas em tempos diferentes, entendeu? É como se ele fosse um espectador. Ele é obrigado a assistir a morte dele. Ele sabe que ele vai morrer. Na verdade não morreu, né? Mas ele sabia que ia ser levado ali pela sétima cavalaria. Na verdade é isso que eu entendi. Sim. Ele explica, eu vivencio já. Ele fala que ele não pode mudar o futuro. Tá, mas não é uma coisa clara ainda. Não é uma coisa clara. Posso estar errado. Então, o que aconteceu? Ele morreu? Ele foi abduzido? Não, ele foi levado. Então, porque a cena é uma cena forte. Eu falo isso porque se o Dr. Manhattan morreu dessa forma, dislike. Outra coisa em aberto também é o Looking Glass. Tô com saudade do Looking Glass. 2 episódios aí que não aparece. Cadê esse cara, né? Ele acabou com os Rorschachs que tinham lá, né? Da sétima cavalaria. E roubou uma máscara porque tinha um Rorschach sem máscara ali, que tava todos mortos. Até ali. Por isso que a gente acreditou, né? Que ele tava ali no carro vigiando a casa da Angela. Eu acho que sobrou um Rorschach ali, que foi o cara que levou o Manhattan. Esse Rorschach pode ser, na verdade, Looking Glass e, né, tem mais coisa aí. Ou o Looking Glass tá no conchavo, então ele vai ajudar. Sim. É um infiltrado. O Looking Glass vai aparecer na hora certa. Vai sim. Mas e você, hein? O que você achou desse penúltimo episódio? Deixa aqui embaixo nos comentários pra gente saber a sua opinião, né? E poder conversar um pouquinho com você também, porque foi um episódio maravilhoso. Então é isso, não esquece de deixar aquela martelada no like aqui embaixo pra ajudar a gente na divulgação desse vídeo. Se inscreve no canal pra poder continuar acompanhando vídeos como esses daqui, né? Confere aqui embaixo na descrição do vídeo nossas redes sociais, principalmente o Instagram. Segue a gente lá. É isso aí. Valeu!